Ave Maria, sou missionário católico, missionário São Roberto. Se você abrir em Mateus 28, 28, 28, 20. Olha só. Ensinai a observar tudo que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, o Espírito Santo está nessa igreja. Quem? Você pega em Mateus 28, 16, ó. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando vier, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, lhe disse: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só. Aqui você já vê a realidade da Bíblia. É quem Cristo confiou e aonde se encontra o verdadeiro Espírito Santo que assiste essa igreja, que usar a boca dos apóstolos. Se você for prestar atenção, meditar em João 16, 11, 13, em João 14, 15, 16, ali você já vê o Espírito Santo sobre a igreja e sobre a vida dos apóstolos. Em Atos Apóstolos 2 ali, a igreja se torna pública. Ali tem pessoas de várias nações e entendia com a sua própria língua materna. Por quê? Para ter uma só revelação. Não para ter isso aqui, 2 Coríntios 11, 4. Olha só. Aí, voltando o vídeo aqui, vamos para 2 Coríntios 11, 4. Ó. É outro espírito. Outro espírito que não está em comunhão com os apóstolos. Outro espírito que não está em comunhão com a igreja. É outro espírito que irão pregar vários Jesus diferentes. Sem o fundamento dos apóstolos. Doutrinas de homens. Fundamentos de homens. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro espírito diferente do que haveis recebido, ó. Outro evangelho diverso do que haveis abraçado e boamente aceitar. Em Atos Apóstolos 2, ele desce um só Espírito Santo. Tem pessoas de várias nações que entendem com sua própria língua materna, para ter uma só doutrina. Efésios 4, 5, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. E é fundamento dos apóstolos, Efésios 2, 20. 1 Coríntios 2000, Deus continua primeiramente os apóstolos, que esse Espírito Santo, que é uno, que é unificador, que assiste essa igreja, está ali em 1 Coríntios 2, 28, aos apóstolos que ele escolheu, aos apóstolos 2. Sob a coluna sustentável da verdade que está o verdadeiro Espírito Santo. Igreja vinda de homens é inspirado por esse outro Espírito, que irão pregar vários Jesus diferentes sem a visão do magistério. É isso que você vê nessa atualidade hoje em dia. Você sai aí para dar um rolezinho aí por aí, cada esquina você vê uma igreja. Igreja Universal, Igreja Assembleia, Igreja Presbiteriana, Igreja Adventista, Igreja Filadélfia, Igreja Fundamento de Homens, que é assistida pelo outro Espírito, que vai pregar outro Jesus diferente, que cada vez vai surgir mais Jesus diferente ainda. E vai aumentando. E vai surgindo outras denominações, outro Jesus diferente, porque é a inspiração de outro Espírito, ao contrário ao magistério. Ao contrário, em João 21, do 15 a 17, ao pastoreio de Pedro. Ao contrário dos apóstolos, quando você vai na doutrina dos apóstolos. É outra revelação. É outra doutrina. É outro Espírito, que não está em comunhão com a cabeça e com a esposa e com as colunas que são os apóstolos. Então é só a mãe que está chamando, não sou eu não. Que interessante, né? Aqui você pega aqui, olha só, em João 2, em João 2, 1, olha só. Olha só, 7, ó.
Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora. Inspiração de quem? De outro espírito. Certo? Os quais não proclamam Jesus. Proclamam outro Jesus diferente. Que assim encarnou. Olha só. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo. Cautelai-vos para que não pecais o fruto do vosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. É só. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudais. Porque quando o saúda, toma parte em sua obra má. Aí vem os adventistas, ou testemunhando, proclamando outra doutrina distinta, ao contrário do fundamento dos apóstolos, porque é inspirado pelo outro espírito. Quero pegar a palavra, meu irmão. Sim, o próprio Satanás está usando a palavra para o Senhor, Mateus 4, Lucas 4. Então, é típico. É típico. Você pega em 2 Pedro 11, 3, ali você vai ver de como é inspirado esse vários Jesus diferentes. É simples entender isso. A nossa fé está nas colunas sustentáculas da verdade. Em o pastoreio de Pedro, João 21, 15, 7, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu te edificarei uma igreja. Te darei a chave de ligar e desligar. É uma igreja que está em comunhão com a cabeça e com a igreja mística. E o Espírito Santo é a alma dessa igreja. O Espírito Santo atua sobre os apóstolos que Cristo escolheu, os apóstolos 1 e 2. Porque eles não falavam por si próprios, mas o Espírito Santo usando a boca deles para edificar a igreja. Você pega aqui em João 16, 13, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque falará por si mesmo, não falará por si mesmo. O protestantismo ele fala por si próprio, que é a inspiração de outro espírito, que não é a inspiração desse Espírito Santo, que está sobre a igreja, que está sobre os sucessores dos apóstolos, até hoje, nessa atualidade. Falar por si mesmo, mas dirá o que ouviu, e vos anunciará as coisas que virão. Olha só, olha só. Que interessante, você pega aqui em... Olha só, João 14... Deixa eu ver se é isso, 14, 15. Não, vamos aí. João 14, 15, 26. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o Espírito da verdade, ele não habita em outra igreja que tem várias verdades. É uma só verdade. Por mais que essas igrejas usem a Bíblia. Porque é a inspiração de outro Espírito que tenta mostrar a verdade, mas não é a verdade. A verdade falsa para você sair dessa verdade. O ensinamento do magistério. Olha só, você pega aqui João 14, 15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só. Qual mandamentos? Se pega aqui em 2 Pedro, ensinado pelos vossos apóstolos. 2 Pedro 3, 2. 3, 2, olha só. Que está na igreja, ensinado pelos apóstolos. É para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Olha só. Por isso que Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Efésios 1:22, Jesus em todas as coisas seus pés. Efésios 9:10, as invisíveis e a visível. Colossenses 2, Cristo ele é a cabeça da igreja. Colossenses 2:19, a igreja, Coríntios 12:12, é
corpo místico, em sintonia com a cabeça, em sintonia com as colunas que estão pregando o mandamento ensinado pelos vossos apóstolos, que eles são as colunas. Interessante. De acordo com como Cristo ensinou. De acordo que esse Espírito Santo está usando a boca dos apóstolos. Já o outro Espírito irá pregar ao contrário. Por que você vai pedir intercessão aos santos? Porque o Papa... Não, você pode ir direto a Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, vindo meu Pai, se não passar por mim. Mas tem que ser guiado pelo esse Espírito Santo. Por essa verdade que está na coluna sustentável da verdade. A Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos. Atos Apóstolos 2:42, a doutrina dos apóstolos, na fração, na comunhão do pão, na reunião, na unidade. E o Espírito Santo desce ali, aonde? Torna a igreja pública. Primeiro pregar, coluna, Pedro, a edificar a igreja. Salve Maria. Simples entender esse vídeo. Simples. Mateus 28:20. O Espírito Santo assiste essa igreja. É a alma da igreja. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.